Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra de Deus e dando continuidade, à nossa série de pregações sobre desenvolvendo a nossa fé com alguns personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Neemias e eu quero ler um texto da palavra de Deus para você, muito curto, mas de uma expressão muito grande. O texto está em Neemias, no capítulo 6. Eu vou ler apenas o verso 3, que diz assim: Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Parece um texto simples, né? Uma resposta, mas essa resposta traz assim uma explicação muito grande sobre a obra de Neemias. Que obra seria essa? Na verdade, esta obra era a obra de reconstrução da cidade de Jerusalém. Neemias era um personagem que estava envolvido com o cativeiro. Essa história de Neemias tem a ver com o cativeiro que o povo de Deus sofreu durante 70 anos em Babilônia. Os persas passaram a dominar e aí esse rei persa Ciro, ele então ele começa a liberar o povo para voltar à sua terra. Foi um grupo, passou alguns anos e foi um outro grupo logo depois. Mas nesse segundo grupo, o que acontece? Neemias ele era o copeiro do rei. Ele trabalhava dentro do palácio, tinha uma função bastante privilegiada, porque ele tinha um acesso muito direto, ao rei. Mas ele recebe então a visita de alguns irmãos seus e dizem para ele que o povo lá estava sofrendo muito. O povo estava numa miséria muito grande, estavam lá numa pobreza e eles não conseguiam sobreviver. E aquilo mexeu muito com o coração de Neemias. Aquilo tocou profundamente o coração de Neemias a ponto então dele desejar ir até o rei e solicitar que ele pudesse voltar à sua terra para tentar fazer alguma coisa. Então, nessa caminhada da história de Neemias, nós vamos pensar algumas coisas que poderiam ser aplicadas ao nosso dia a dia, que podem, de fato, ser aplicadas ao nosso crescimento espiritual, ou seja, ao desenvolvimento da nossa fé. Algumas características muito importantes para destacar na vida de Neemias, ou na própria personalidade de Neemias. Neemias era um sujeito muito patriota. Ele estava no cativeiro, estava aprisionado ali naquele outro país, mas o seu coração estava lá na sua terra. Eu vejo que isso falta um pouco na gente hoje, de olhar para o nosso próprio chão, de olhar para a nossa própria terra com mais atenção, com mais carinho e desejar o melhor para nosso país. Nosso país precisa muito da nossa intercessão, da nossa oração e da nossa ação para que ele seja um país melhor. Neemias também era um homem de muita devoção. Tudo para ele resolvia as coisas na base da oração. Todas as coisas. E a gente tem falado isso desde o primeiro momento desta série de mensagens, que as coisas se resolvem na base da oração. Na vida do crente não pode faltar esse ingrediente, a oração. Neemias era então, por si mesmo, um homem de fé, em que ele orava e acreditava naquilo em que ele orava e que a resposta viria. Era também um homem justo. Apesar de estar numa posição de destaque em meio aos seus compatriotas ali, escravizados, ele não se ensoberbava sobre isso, ele não se orgulhava por isso, mas ele olhava sempre os seus irmãos como irmãos. E tornou-se por si mesmo um reformador com essas características. Ele, com esse incômodo que ele sofria de olhar a tristeza do seu povo, ele então parte para uma ação do que foi essa grande obra da qual nós lemos no texto, em que ele rejeitou parar para dar atenção aos inimigos. Então, o que Neemias nos ensina com a sua história?
O que ele nos ensina para o nosso crescimento? A primeira coisa que ele nos ensina é que nós devemos ter, saber qual a real situação que está à nossa volta. Nós, falando sobre Josué, nós falamos que Josué era um homem atenado espiritualmente. Neemias não era diferente. Ele olhou a situação à sua volta, ele tomou ciência do que estava acontecendo. Quando ele foi até a sua cidade, que ele viu a cidade toda destruída, houve um momento em que ele saiu sozinho e foi olhar tudo em volta e se compadeceu com toda aquela tristeza, aquela destruição, e que as pessoas não conseguiam reconstruir. Então, ele tomou ciência de tudo que estava à sua volta. E nós devemos fazer isso, ao invés de agirmos por impulso, né? Naquela impetuosidade, querer resolver as coisas, tomar ciência de tudo que está à nossa volta. Uma outra característica de Neemias é que ele se comoveu com a dor dos mais fracos. E a gente já falou sobre isso, por ser um homem justo. Ele se comoveu em ver toda aquela tristeza daquelas famílias, daquela gente que não conseguia reerguer, vamos dizer assim, a sua moral, né? E nem a sua cidadania, embora estando ali já na sua terra, mas eles não conseguiam se sentir como pessoas devidamente. Outra prática de Neemias eram as práticas espirituais. Como a gente já disse, ele resolvia tudo na oração, mas ele fazia culto, ele celebrava momentos específicos com Deus. Ele parava em alguns momentos para cultuar a Deus, para louvar a Deus. E numa dessas investidas foi que Neemias levou todo o povo a pensar sobre a sua situação, do porquê eles estavam vivendo aquela situação, que aquilo na verdade era uma consequência da desobediência do povo em relação a Deus, da desobediência da palavra de Deus. E ele então, nesse momento muito espiritual, ele leva todo o povo a refletir sobre o seu próprio pecado. Ele toma por si também, como pecado do povo para si, diz: nós pecamos, nós erramos, e por isso nós estamos nessa situação. Ele leva o povo a se conscientizar espiritualmente daquela consequência que eles estavam vivendo. E muitas vezes nós não tomamos essa consciência. Nós começamos a achar ruim, a praguejar, a se revoltar com Deus, mas nós não tomamos consciência de que podemos estar vivendo uma consequência de um erro nosso, de um pecado nosso. Então a gente precisa refletir sobre isso espiritualmente, olhar para a nossa vida e ver nossos atos, olhar para nossas atitudes e tentar identificar nelas o que desagradou ou o que tem desagradado a Deus, a ponto de nós estarmos sofrendo consequências de atos nossos. Então, nós precisamos vivenciar a nossa espiritualidade com mais vigor, com mais certezas. Uma outra característica muito importante na vida de Neemias: ele se tornou um reformador. Ou seja, ele não se acomodou com a realidade que ele viu, que ele enxergou. E ele então tomou um propósito no coração de mudanças. Não só de levar as pessoas à mudança, mas de ele participar dessa mudança. E aí ele começa então a chamar os líderes, aqueles homens do povo, e dizer para eles: vocês precisam lutar para sustentar suas vidas, suas famílias, mulheres, filhos. Vocês precisam mudar essa realidade. Vocês precisam se levantar contra isso. E com esse ânimo, com essa palavra de empolgação, Neemias então consegue todo o apoio do povo e eles começam então a obra de reconstrução. E os inimigos de fora começaram a olhar e dizer: isso aí não vai dar em nada. Mas do lado de dentro ainda estava ali Neemias, um grande líder, um grande homem de Deus, para novamente incentivar aqueles homens. E houve um momento na história em que Neemias determinou o seguinte: cada homem vai trabalhar com uma mão e segurar a espada com a outra. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa obra, mas também estar atento à ação do inimigo e prontos para revidá-lo. Então, trazendo isso para um contexto espiritual, nós podemos estar envolvidos na obra de Deus, sim,
mas também atentos àquilo que o inimigo pode estar querendo fazer na nossa vida. Então, queridos, essa lição de Neemias nos mostra que nós podemos, em Deus, com base na oração, com determinação, fazer uma grande obra. E mais, estando nesta grande obra, nós não podemos desistir, não podemos parar. A minha palavra para você, novamente, é esta: não desista. Não desista de crer, não desista de lutar, não desista de servir a Deus, não desista de lutar por sua família, por você mesmo, para um crescimento espiritual, para uma maior comunhão com Deus. Disso nós precisamos. Homens e mulheres que tenham profunda comunhão com Deus. Quem sabe você aceita este desafio de se tornar este homem, esta mulher, mais profundamente em comunhão com Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Fique na paz. Amém.